Olá, você já ouviu falar na terapia do caderno? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nesse vídeo eu falarei sobre os benefícios dessa terapia e como você pode implementar no seu dia a dia, passo a passo. Para quem não sabe, a terapia do caderno constitui-se especialmente em você anotar tudo aquilo que está sentindo em um caderno. Parece simples e para quem tem mais aí de 35 anos como eu, possivelmente lembra a época em que escrever em um diário era uma febre, né? Todo mundo escrevia em um diário. Eu escrevi diversos diários, tenho alguns guardados até hoje, e inclusive eu desenvolvi um alfabeto com símbolos para que eu escrevesse aqueles segredos, né, que eram mais pessoais, que eu não gostaria que outras pessoas lessem, especialmente outras pessoas da casa. Então, esses segredos eu escrevia na forma de símbolos, né? E só eu sabia, digamos assim, como decodificar esses símbolos. Claro que eu anotei, né, em alguma parte ali qual era o significado de cada letra, até porque anos depois fica um pouco mais difícil de entender, né? Embora sim, dá para deduzir, mas dificulta muito o trabalho de quem irá fazer isso, né? E eu tinha então essa anotação de quais símbolos correspondem a quais letras, mas eram aqueles segredos bobos de adolescente. E eu lembro que era extremamente terapêutico e produtivo. Essa fase da minha adolescência, especialmente, eu lembro que foi conturbada, assim, especialmente por questões pessoais mesmo, né? Pessoais e familiares, mas muito mais internas. E poder falar, poder me expressar nesses diários era como se fosse um momento em que eu podia ser livre, né? Então, por isso era tão interessante. Hoje em dia, adotou-se então esse termo, terapia do caderno. Que eu saiba, esse termo, terapia do caderno, é um termo relativamente novo, né? Não se falava assim, no meu tempo falava-se escrever em um diário. Mas por que que esse tipo de terapia é tão interessante? Além de ser um recurso extremamente barato, porque você só precisa ter ali papel e caneta na mão, né? Isso se não optar por escrever digitalmente, embora seja mais indicado escrever manualmente, eu já vou explicar por quê, né? Então é relativamente barato, algo que está acessível a praticamente todos. E, além disso, desenvolve diversos benefícios. Alguns dos benefícios que nós temos com o uso da terapia do caderno é o maior autoconhecimento. Quando eu me expresso livremente ali, no momento em que eu estou escrevendo, eu estou também conhecendo esferas que eu não vejo conscientemente. Por que que isso acontece? Se você se permitir realmente escrever livremente, ou seja, não prestar atenção em pontuação, erros de português, não filtrar o que irá escrever, e nesse sentido é muito interessante ter um código para escrever aquilo que você não gostaria que fosse lido por outras pessoas, para que você não tenha receio de se expressar naquele espaço, né? Você permite, então, com essa liberdade, com essa postura livre no momento da escrita, permite que alguns conteúdos do seu inconsciente que estão guardados ali, especialmente aquilo que você reprime, os desejos reprimidos, as qualidades, os defeitos, permite que tudo isso venha à tona. Então, quando você escreve e permite que venha à tona, você consegue enxergar conscientemente para aspectos que estavam guardados lá no fundo da nossa caixinha do inconsciente. E por isso é tão interessante para servir aí como um instrumento de autoconhecimento. Ajuda também a organizar as emoções, porque nós conseguimos então colocar para fora aquilo que nós não estamos conseguindo gerir, né? Fazer a gestão durante o dia a dia. Então, eu colaboro não só para me conhecer melhor, como também para evitar de acumular nessa caixinha da esfera inconsciente emoções que não são boas, que não são agradáveis, que vão acabar me intoxicando a longo prazo, né? Então, eu consigo colocar para fora aquilo que está guardado dentro de mim. É ótimo também para ajudar a organizar os pensamentos, né? Eu tenho por hábito, então, hoje em dia, anotar, por exemplo, se eu tenho mais de uma solução para uma questão, se eu não estou conseguindo enxergar uma solução para uma questão, eu começo a escrever e muitas vezes a solução acaba vindo à tona. Quando eu quero analisar entre diversos caminhos ali, qual seria o caminho que estaria mais congruente com o que eu desejo naquele momento, né? Eu consigo também enxergar perspectivas que eu não consigo enxergar quando estou pensando somente mentalmente. Então é como se acendesse uma luz dos nossos pensamentos quando você coloca isso no papel, certo? Então é excelente para organizar os pensamentos. Também é excelente para esvaziar a nossa mente, porque hoje em dia, com tantas informações, né, chegando, eu já falei aqui mais de uma vez que há cerca de 10 anos atrás, se não me engano,
nós tínhamos um fluxo médio de informações chegando por dia de em torno de 20 mil informações, e hoje em dia, com a tecnologia, temos em torno de 70 mil informações chegando por dia, o que é um volume, né, de pensamentos, informações absurdos. E por isso, então, nós vemos tantos casos, por exemplo, de ansiedade, né, por conta do excesso de informações que chegam ao nosso pensamento. Então, quando eu coloco isso para fora, ali escrevendo no papel, eu estou ajudando a organizar os pensamentos, a ter menos ansiedade, porque eu estou tirando esse excesso que está sobre mim, né? E com isso eu consigo ter mais clareza, mais foco no meu dia a dia. Um outro benefício também interessante é o aumento da disciplina, especialmente se você realmente levar a sério essa terapia do caderno e implementar como um hábito do seu dia a dia, né? Ter aquele horário para que você faça essa gestão dos pensamentos através da escrita e com isso você aumenta também a questão da disciplina, certo? Então percebam que esses aqui são somente alguns dos benefícios, né? Você pode, na prática, encontrar outros, mas esses são os principais e percebam que eles já são um grande ganho, certo? Tem mais um que eu também não coloquei na minha listinha, mas lembrei aqui, que é o aumento da criatividade. Porque quando eu esvazio esse recipiente transbordando de pensamentos, eu permito, então, uma maior conexão sutil e, com isso, também maior acesso a informações criativas. Isso ajuda não só no meu dia a dia, não só no meu trabalho, como também a encontrar a solução para alguns problemas ali ao longo do dia. Então, vejam que são diversos benefícios por algo que vai demandar aí somente alguns minutos do seu dia, tá? Então, agora eu vou passar algumas dicas práticas para você que se interessou aí por essa terapia do caderno, para que você possa fazer isso como um hábito. Bom, primeiro, busque encontrar um lugar tranquilo para fazer isso. Um momento do dia, não importa qual é o momento, tá? É aquele momento em que você consegue ficar com você. Se você, né, de repente, a mãe, o pai de família ali que tem crianças, busque reservar esse tempinho antes de dormir, exatamente no momento em que você irá dormir, ou no início do dia, né, antes que outras pessoas acordem, para que você se dê esse presente de reservar esse tempinho para se dedicar a essa prática, né, de uma forma bastante entregue, né, sem que seja interrompido. Peça licença, diga, olha, agora eu vou precisar de 5, de 10 minutinhos para realizar uma ação que é importante para mim, certo? O tempo também é interessante que você determine um tempo para realizar isso. Mas se você conseguir realizar essa prática por 5 minutos por dia, você já estará tendo excelentes benefícios, né? Então, pode ser 5, 10, 15 minutos. O tempo vai depender do quanto você tem de disponibilidade para isso. Mas é importante pelo menos separar 5 minutinhos para que você possa realizar essa prática todo dia. É melhor você colocar um objetivo pequeno, como por exemplo 5 minutos, que você consiga cumprir todos os dias, do que colocar uma grande meta, por exemplo 20 minutos por dia, e não dar conta de fazer diariamente. Porque a terapia do caderno, ela se mostra eficiente à medida em que é constante, ou seja, que você pratica todos os dias, tá? Outra dica interessante é você ter um horário fixo para isso, ou seja, naquele horário você vai parar para fazer isso. E uma das melhores dicas para realizar realmente essa prática é você colocar esse horário agregado a algum outro hábito. Então, por exemplo, fazer isso no café da manhã, né, junto com logo após o café da manhã, ou antes do café da manhã, ou logo após ao acordar, ou no final do dia antes de dormir. Né? Ah, eu não tenho tempo nesses horários, então no meio da tarde ali, nos 5 minutinhos que você tem de intervalo. Ou seja, quando você coloca um horário fixo para realizar a prática, é mais fácil que você transforme essa prática em um hábito, tá? Então veja qual é o melhor horário para você. O livro O Caminho do Artista sugere essa escrita logo no início da manhã, logo no começo da manhã, escrever por 5 minutos livremente. Isso faz com que você esvazie o recipiente mental logo pela manhã, né, já começando o dia num estado de tranquilidade. Eu lembro que eu escrevia muito antes de dormir, era o horário que eu sentia necessidade, justamente pelo contrário, por ter recebido muitas informações e emoções durante o dia, e eu escrevia então antes de dormir. Atualmente eu escrevo praticamente todo dia no horário em que eu sinto vontade, assim, no horário em que eu sinto necessidade, eu diria. Então, nesse caso, como eu já me habituei, eu tenho essa prática como sendo uma ferramenta minha que eu utilizo sempre, né? E tenho também um aplicativo que eu uso antes de dormir, para anotar agradecimentos. Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Sobre alguns recursos úteis que você pode utilizar também, tudo bem? Bom, próxima dica, nesse momento busque desligar o celular ou pelo menos colocar no modo avião.
Por quê? Para que você permita que o inconsciente se expresse livremente. Se você for interrompido nesse momento, a chance de você bloquear aquelas emoções e pensamentos que querem sair é muito maior. Então, somente nesse tempinho, bloqueia, tira o telefone do gancho, se tem um telefone em casa, para que você realmente se dedique a esse momento, certo? Um outro ponto importante é que você comece, né? Que você não espere ter o melhor caderno, o melhor diário, sabe? A melhor caneta para começar. Simplesmente comece, pode até, de repente, utilizar um caderno antigo que já tem em casa, né? Um caderno que já foi dos filhos, por exemplo. Além de tudo, ainda estará ajudando o meio ambiente, né? Usando aquelas folhas que iriam para o lixo. Então, você começa naquele momento que você tem, com o que você tem disponível, certo? Outro ponto interessante é que você pode utilizar a sua criatividade nesse momento da escrita, porque isso irá libertar ainda mais a sua vontade de continuar essa terapia, né? Tanto que no curso de arte terapia que nós temos para iniciantes, tem um módulo inteiro ensinando a fazer um caderno artístico, né? É justamente com essa intenção de exercer a expressividade também através da arte. Quando eu falo criatividade, pode ser recorte de palavras de uma revista, recorte de figuras, a utilização de canetas, canetinhas, de canetas coloridas. Eu utilizava tudo isso, clipes coloridos, eu tinha paixão por clipes coloridos, fitas washi tape, ou seja, qualquer recurso de papelaria que torne ali o seu momento com o caderno mais agradável, né, e mais intuitivo, digamos assim, porque nós também expressamos a voz do nosso inconsciente através da arte, né? E separe, então, esse caderno, ou esse diário, ou até mesmo um recurso virtual para começar isso, né? É interessante você ter um lugar onde você faça essas anotações para que você se sinta motivado a continuar, né? Se sinta motivado a ir em frente. Lembrando que o objetivo não é algo super caprichado, embora você possa utilizar a criatividade nesse momento, o grande objetivo é a escrita livre. Então não se reprima por conta de não sei escrever direito, não tenho um bom português, não importa. Esse é um documento seu, né? E só você ali terá acesso. Então, não se preocupe com isso, tudo bem? Alguns recursos que eu utilizo hoje em dia, eu utilizo esse livrinho, uma pergunta por dia. Houve uma época em que eu fiz um blog desse livro, e fiz por alguns anos, inclusive. Hoje em dia o blog não existe mais. E aí eu ganhei da minha filha. Ele vem com um espaço, que ele tem perguntas, e tem 5 espaços referentes a 5 anos para que se responda a mesma pergunta. Ou seja, o que eu respondi hoje, no dia 13 de maio, por exemplo, daqui a 1 ano, eu vou responder no dia 13 de maio do ano que vem. E é interessante porque você vai criando um histórico das respostas e vai se conhecendo mais, vai percebendo como você estava no ano passado, é muito interessante. Então esse eu uso logo no início da manhã. Esse aqui é fresquinho, chegou ontem, que é o livro 365 Autodesafios, da editora Pandora. E cada dia ele traz um desafio para você exercer, para você sair da zona de controle, as anotações sobre a execução do desafio e aqui embaixo as anotações extras. Muito interessante também para quem deseja se autodesafiar, digamos assim, todos os dias. Aqui é o caderno que eu uso bastante esse ano, eu já tenho alguns cadernos finalizados, né? Esse aqui eu já mostrei várias vezes, é que sempre tem alguma coisa dentro, assim, mas olha, eu escrevo muito, muito mesmo, e ele é dividido em seções, de acordo com o que eu desejo escrever. Então, esse é o meu caderno da atualidade, ó, tem mais coisas. Então, ele tem várias páginas para trás, também escritas aqui, ó, ele é dividido em seções. Então, esse é o que eu uso para as minhas anotações em gerais. E outro recurso que eu acho bem interessante são justamente as canetinhas, que eu tenho canetas marcadoras, né? Tenho esses pincéis também marcadores que são com a ponta chata. Aqui eu tenho também um vidrinho adaptado, olha, onde eu coloco também mais canetas coloridas. E as canetas coloridas tendem a durar bastante, né? É interessante você usar uma caneta que você realmente goste, que seja confortável para escrever, né? Eu gosto muito das canetas de ponta fina, mas isso é muito de gosto pessoal, então, mas é importante que seja bem confortável para que você escreva sem se bloquear, digamos assim, pela dor nas mãos, por exemplo, né? E eu uso, então, o aplicativo Presently, se não me engano o nome é esse. É um aplicativo super simples, que lembra todos os dias você de agradecer a algo. Então, eu deixei já marcado para ele me lembrar à noite, então todos os dias, às 10 da noite, eu paro e faço o agradecimento do dia. Também existem aplicativos que são diários virtuais, em que inclusive você pode colocar uma senha nesses aplicativos,
fazendo com que somente você tenha acesso ao conteúdo, que é bastante interessante pela segurança. Agora, eu já li em alguns livros que quando você usa o ato de escrever com a mão, né, como tudo tem energia, né, tudo nesse universo tem energia, o ato de você escrever com a mão faz com que essa energia também seja transferida para o papel, tornando o processo mais dinâmico e mais eficiente. Então, o mais recomendável é escrever à mão. Mas se não houver essa possibilidade ou quiser utilizar um recurso como, por exemplo, esses diários com senha, é melhor você praticar no recurso virtual do que não praticar, certo? E é isso. Eu espero que vocês gostem, que tenha sido útil para vocês, que comecem essa terapia do caderno, que é algo fantástico para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, faço atendimentos com tarô e terapias holísticas e também tenho uma mentoria para despertar da Kundalini. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!